meu nome é Alice e no vídeo de hoje vamos contar uma história baseada neste livro aqui, que foi escrito por Manuela Sampaio. Essa é uma história real e, como podemos ver, tem muitas pessoas ruins por aí. Sem mais delongas, bora pra história. Espero que vocês gostem. Saturno e Maria estavam de mudança, e ela já estava aos 9 meses de gestação. Repentinamente, ela começa a sentir fortes dores e contrações em sua barriga. Já imaginando o que seria, Maria logo pensa: ai meu Deus, acho que o bebê vai nascer. Maria chama seu marido e fala que entrou em trabalho de parto, o que prolongariam seus dias ali. Algumas horas depois, nasce a pequena Kalina, a quarta filha do casal. Passou-se 2 meses. Saturno, Maria e sua família partem em busca de um lugar melhor. Eles viajaram durante 2 dias, pedindo carona, pois não tinham dinheiro nem para se alimentar. Comiam algumas frutas que encontravam pelo caminho. Tomavam água de córregos de água doce ou salobra. Saturno conhece o Senhor Bastião, dono das terras em que estavam. Ele faz amizade com o tal e decide ficar por ali, em um lugar chamado Serra. Cansados e exaustos de tanto andar, as crianças adormecem debaixo de uma árvore. Não muito longe, havia uma casa de madeira, o futuro lar da pequena Kalina, onde logo todos se acomodam. 5 horas da manhã do dia seguinte, Saturno, Maria e suas 3 filhas vão para a roça em busca de algo para comer, enquanto a mãe de Maria procura lenha em volta da casa para acender o fogo. Isso se repete por alguns anos e eles comiam o que plantavam. 5 anos depois, Kalina era muito esperta. Falava pelos cotovelos. Em suas brincadeiras, transformava pequenos pedaços de madeira em bonecas e pedras serviam de comidinha. A vida de Kalina foi marcada pela fome. Havia até dias em que sua família não tinha o que comer. À noite, a luz era da lua, e dentro de casa, um objeto chamado candeeiro, ou então velas. Certo dia, Kalina aproxima-se da sua avó e pergunta: "O que temos para hoje, vó?" Entristecida, ela respondia solenemente: "As graças de Deus, meu bem, as graças de Deus." Os melhores dias eram quando Kalina comia café com farinha, e na maioria das vezes, nem café eles tinham. Kalina faz 7 anos, e já tinha ganhado mais 2 irmãs. Isso significava que elas eram 6 no total, e por sinal, todas eram meninas. Mesmo tão nova, ela lavava, pescava, cozinhava e tinha a rotina de um adulto. Kalina gostava de cantar e sonhar alto, sonhar com uma vida melhor. Sentia uma imensa vontade de estudar, mas morava distante de tudo. Nem se ouvia falar de escola por aquele lugar. Com 10 anos, ela descobre que, a algumas léguas dali, havia uma escola e luta para estudar, mas acaba sendo em vão. Ficava muito longe de sua casa. Ela cresce, vendo seus sonhos morrerem, pouco a pouco, mas jamais deixou sua esperança ir também. Finalmente, 12 anos, o ano mais triste da sua vida. Kalina fica órfã de pai. A dor e o desespero estavam em seu pequeno grande coração. Mãe e filho choram juntos, em uma só dor. Maria enterra seu companheiro de batalhas e decide mudar. Aquele lugar só tinha lembranças tristes e dolorosas. Elas vão para uma fazenda onde Maria começa a lavar roupas para sobreviver. Maria ora, suplicando alimentos para seus filhos e por não ter o que comer. Kalina vê e sofre em saber que sua mãe trabalha tanto para sustentar a ela e suas irmãs. E decide se tornar lavadeira também, a fim de ajudar sua mãe.
Dias depois, aparece um fazendeiro, conhecido como o Sr. M.M. Ele diz a Maria que vai ajudá-la e pede para que Kalina vá trabalhar em sua casa, para auxiliar sua esposa nas tarefas de casa. A mãe de Kalina não diz nada, mas a menina, sonhadora, acaba convencendo-a, dizendo que ganharia seu próprio salário e ajudaria nas despesas de casa. Maria acaba por concordar, relutante. E dessa forma, ela arruma suas coisas, um pouco triste por estar indo, mas cheia de sonhos. A menina não tinha medo do trabalho. Acostumou-se com as palavras de sua mãe, que sempre dizia: trabalho não mata ninguém, e sim, gera valores. Todos ficam tristes com a ida de Kalina e ela diz: não fiquem tristes, eu voltarei. A menina parte, tentando ser forte, mas uma pequena lágrima cai e ela acena, até perder todos de vista. Distante de casa, Kalina promete para si mesma voltar e ajudar sua mãe. E ela ora por sua filha, debulhando-se em lágrimas. Aos 12 anos, Kalina tem infância interrompida. Ela já trabalhava como doméstica e sua cabeça estava cheia de planos para a vida. Trabalhava de 6 horas da manhã até as 22 horas sem descanso algum, para ganhar quase nada. Longe de sua família, ela se sente só. O momento mais triste era sempre na hora do almoço, pois sua patroa raspava o resto de comida dos pratos e dava para Kalina com a cínica desculpa de que era para não jogar comida fora. Ela se sentia como um bicho sarnento. Sentia-se como se tivesse alguma doença contagiosa, pois tudo era separado: copos, talheres e pratos. Kalina dormia em uma área isolada da casa, um minúsculo quarto onde cabia somente sua cama. Kalina estava muito mal. Algum tempo depois, o patrão, Sr. M.M., alegou ter sumido um dinheiro e a acusa de ladra. Com o coração em mãos, ela disse: Senhor, acredite em mim, não fui eu. Arrogantemente ele disse: foi sim, sua negrinha. Agora eu vou te ensinar a falar a verdade. Kalina suplica por piedade e, mais uma vez, a menina nega, dizendo que não havia sido ela. Ele grita e manda-a parar de mentir, desferindo um soco em sua face, fazendo-a cair e a chuta violentamente. Ainda não havia se dado por contente, então pegou um chicote. A cada rasgada no vento que o objeto fazia em contato com a pele de Kalina, além dos gemidos e estalos, ouvia-se apenas uma palavra: confesse. Ela não confessou. Continua a negar até desfalecer, pois sabia que não havia sido ela. Minutos depois, ela levanta toda marcada e seu agressor ordena: tome um banho e volte ao trabalho. Passam-se alguns meses e Maria não tem notícias de sua filha, então decide ir à sua procura. Maria chega à sede, que significa casa grande de uma fazenda. Ela vê Kalina. Ambas correm para se abraçarem. A mãe fica feliz em ver sua filha, quanto Kalina não tem coragem de contar os acontecidos para sua mãe, com medo de deixá-la triste e preocupada. Maria volta para casa com uma tristeza inexplicável, como se soubesse que algo não ia bem com sua filha. O tempo passa e a vida de Kalina não foi só marcada pela fome, como também pelo espancamento. Já aos 14 anos, a menina só tinha marcas em seu corpo. Apanhava com qualquer objeto. As marcas de fios cortavam sua pele. As marcas de mangueira deixavam seu corpo roxo. As marcas de madeira deixavam hematomas enormes. As agressões eram tantas que Kalina não sonhava mais. Agora, só havia medo e pavor em seu olhar, o qual antes era de alegria, coragem e força.
Ela faz 15 anos e já não aguentava mais apanhar e planeja uma fuga perigosa, pois, em volta da casa, haviam 2 cães ferozes. Kalina espera todos dormirem. Pega seu único chinelo, um conjunto de saia azul turquesa e blusa branca, 2 vestidos, um de bolinhas e outro cinza. Põe tudo em um saco plástico e espera dar meia-noite. Kalina se lembra dos cachorros e pensa o que fazer. Como de costume, ela tenta traí-los até o canil, porém um deles late, fazendo o Sr. M.M. acordar irritado. Ele pega um revólver e sai, imaginando o que teria provocado aquele barulho. Já não bastava para si resolver tantas coisas, cuidar de tantos negócios e ao querer dormir, ser acordado em altas horas. Que absurdo. Acende as luzes, mas não vê ninguém. Era muito estranho aquilo, de fato. Isso não costumava acontecer frequentemente, a não ser que estivessem tentando assaltar a casa. Apertou mais firmemente o revólver e se preparou para atacar. Assim que viu um vulto, ergueu a mão e mirou, alteando a voz. Alto lá! Correu. Seja o que quer que estivesse ali, correu. E ele não hesitou em atirar, provocando um rimbombeio em meia-noite silenciosa. Caminhou mais à frente, esperando encontrar a vítima da bala. Chutou com os pés e descobriu o que era. O cachorro do vizinho. Bem feito. Se quisesse animal, cuidasse do próprio, pensou ele, satisfeito. Antes de baixar a guarda, decidiu passar no quarto da garota para verificar se ela não havia acordado ou estava fora da cama. Caso contrário, sobraria para ela também. Aos olhos do patrão, Kalina dormia profundamente, mas ela só estava fingindo. Ele vai para dentro da casa e volta a dormir. Trêmula e pálida, ela respira fundo e faz outra tentativa, que dessa vez os cães não latiram e entraram no canil. Ela passa a mão sobre a cabeça dos cães e diz: adeus, amigos. Eles parecem entender. Kalina chora, porém eram lágrimas de felicidade, e sai correndo sob a luz da lua. Quanto mais ela corria, mais vontade de correr sentia. O medo acelera seu coração, mas ela sentiu o gosto tão sonhado da liberdade. O dia amanheceu e Kalina ainda corre. Ela sabia que o Sr. M.M. iria acordar e, assim que não a visse, mandaria alguém atrás dela. Por esse motivo, ela havia trancado a porta de seu quarto e jogado a chave fora. Isso iria dar mais tempo, pois só depois ele arrombaria a porta e, quando isso acontecesse, estaria bem longe. Sorriu consigo mesma. Estava feliz por ter tido aquela ideia. Enquanto isso, na casa, o patrão acorda e percebe que a porta de Kalina ainda estava fechada. Ele a chama, dizendo que havia perdido a hora. Passava das 6:30. Nada. Ele estranha esse comportamento da garota e esmurra a porta. Nada acontece. Irritado e com a força da raiva, ele põe a porta dentro, com chutes e, ao olhar para o quarto de Kalina e não vê-la, vem uma brevíssima lembrança de ontem à noite. Barulhos estranhos e os cães latindo. Correu para fora e percebeu que os cães estavam no canil, sendo que ontem à noite estavam fora. Ele sente todo o seu sangue subir a cabeça e pensa: ela não deve estar muito longe. Sr. M.M. pede para um de seus homens selar os seus cavalos e vai atrás de Kalina. No caminho de Kalina. Muito cansada, a menina pensa em descansar um pouco, mas tem medo que o patrão possa ter mandado alguém atrás. Então sai do caminho, parando próximo ao rio. Agacha para beber um pouco de água, pois depois de tanto correr, não tinha se dado conta do quanto estava com sede. Não muito depois, aproximam-se 2 pescadores. Ela se assusta, mas por sorte eram pessoas conhecidas. Kalina conta sua história e os pescadores decidem ajudá-la na fuga. Ela entra no barco e junto a eles seguem rio abaixo cantando uma música calma e de letra alegre. O patrão, imaginando quão longe ela deveria estar,
Pega o carro e entra na trilha, mas claro, em vão. A menina havia se distanciado muito, mas agradeceu aos pescadores e embarcou em um ônibus em direção a uma pequena cidade, cumprimentando antes o motorista gentilmente. Achou 2 cadeiras vazias pouco antes do final e sentou-se ali. Ela se sentia feliz respirando o doce ar da liberdade. Abriu a janela e sentiu o vento bater suavemente em seu rosto. A essa altura, o patrão já devia ter desistido de achá-la. Então jurou que, se um dia ele a visse, ela se arrependeria do dia em que nasceu. Despreocupada, Kalina dormia profundamente enquanto não chegava ao seu destino. Ao acordar, conhece Celie, com quem logo faz amizade. Kalina conta sobre sua vida, desde quando era pequena até sair de casa para trabalhar, e a outra fica comovida. Celie estava indo para a casa de um parente, então perguntou: "Quer ir comigo para Salvador?" Ela aceita na mesma hora, então passa o resto da viagem fazendo planos. Por um tempo, Kalina pensou que tudo estava bem. Pensou que logo estaria na cidade grande, trabalharia e recomeçaria uma nova vida. Pensou que nada poderia interromper seus planos de crescer e ter estudos, uma casa e uma família. Claramente, isso seria bem possível, se o ônibus não tivesse atrasado na hora de partir. Se ele não tivesse atrasado, não seria possível que Kalina embarcasse. De qualquer forma, ela seria pega. Agora, neste momento, Sr. M.M. estava parado ao lado de fora, aguardando o motorista parar. Ela ficou confusa ao ver o veículo parar e encostar no meio do asfalto. Como não entendia disso muito bem, permitiu-se respirar fundo e manter a mente tranquila. O patrão jamais sonharia que ela agora estava ali segura. Ao menos em sua mente, sim. Então, para o seu horror, ela ouviu aquela voz que lhe era, infelizmente, muito familiar. "Estou à procura dessa garota. Ela é menor de idade e está perdida por aí. Poderia me dizer se já a viu?" Sem sombra de dúvida e com toda certeza, era ele. Kalina sentiu o sangue congelar e o pavor tomar posse de seu corpo. Tremendo, atreveu-se a erguer o rosto e enxergar um pouco distante o rosto daquele homem terrível que por tanto tempo marcou sua vida da pior maneira possível. Encolhendo-se novamente no banco, ela fechou os olhos e pediu a Deus para que a protegesse. Pediu para que não a deixasse, que a encontrasse ali naquele ônibus. Caso contrário, ela estaria em maus lençóis. Apenas ouviu o que viria a seguir, temendo por sua vida de uma maneira inexplicável. O motorista analisou bem a foto, meio manchada e antiga, e pareceu lembrar vagamente daquele rosto. Já havia visto. "Já vi essa garota alguma vez", falou o motorista, um tanto quanto pensativo, mudando de expressão logo ao se recordar da primeira e única pessoa que havia lhe cumprimentado naquele dia. "Eu a vi hoje. Ela passou por mim e me cumprimentou. O senhor a viu? Estar aqui?" M.M. não foi capaz de esconder sua satisfação. Uma hora ou outra, ele sabia que pegaria de volta a garota. Valeu a pena parar diversos veículos e abordá-lo sempre da mesma forma. Sabia que ela era ingênua o suficiente para pensar que estava totalmente livre de si. Engano seu. "Se ela continua aqui, eu não sei, senhor. Não a vi descer. Mas tem minha permissão para procurá-la, se quiser", disse o motorista, fazendo sinal para que o Sr. M.M. entrasse no local. "Não, por favor, não", pensou Kalina aflita. Achou o homem que havia cumprimentado tão gentil e agora ele a entregava dessa forma. Mas também, ele não teria como adivinhar o monstro que M.M. era para ela. Em momento algum, algo desse tipo chegou a perpassar por sua mente. Ele entrou, analisando o rosto de cada passageiro presente ali. Alguns dormiam, outros olhavam distraídos para a paisagem do lado de fora, e outra pequena quantidade encarava-o, indiferentes e até meio preocupados. A sua ansiedade aumentava a cada passo que dava. Ele estava completamente louco para ver Kalina ali, distraída em um momento, completamente apavorada.
Enquanto isso, ele pensava nas variadas formas que teria de se vingar dela e mostrar que não era tudo tão fácil assim como imaginava. Ia chegando ao fundo e ainda não havia encontrado-a. Com certeza ela não teria descido ainda tão perto dali. Se estivesse realmente fugindo, estaria em busca de ir para bem longe, obviamente, a cidade grande. Ouviu uma cantoria baixa e, quando olhou ao lado, viu uma mulher alta, morena e de cabelo preto e preso. Ao seu lado havia uma menina de porte médio coberta por um lençol claro e fino. Olhou mais, estranhando pelo fato de, num calor absurdo, alguém estar coberto por um lençol, a não ser que estivesse tentando esconder alguma coisa. A curiosidade de M.M. para descobrir o que estava acontecendo chamou a atenção de Celie, que estava tentando esconder Kalina, trêmula e quase morta de medo. Ao M.M. notar a ponta de um tecido vindo, provavelmente, do que a garota vestia, percebeu que lhe era vagamente conhecido. Celie olhou desconfiada para ele e perguntou: "Posso ajudar em algo, senhor?" Com um ar superior e petulante, ele responde: "Pode sim. Quem levas aí consigo e por que está coberta?" Celie engoliu em seco. Só de ouvir a voz do homem, lhe causou arrepios em seu corpo inteiro. Kalina não havia brincado quando dissera que apenas o seu tom de falar causava medo. Teria que dar um jeito, inventar uma desculpa. "Ela não está se sentindo bem", explicou com a voz tremendo por nervosismo. Isso a entregou de primeira, enquanto a ponta do vestido de Kalina não ajudou muito a manter o disfarce. Ele já estava entendendo tudo. Quanto menos esperavam, M.M. puxou o lençol num movimento brusco, revelando Kalina, pálida da cabeça aos pés. Todos os olhares pesavam diretamente sobre M.M., Kalina e Celie. Um silêncio absoluto se instalou no automóvel, devido à aflição e apreensão. O homem precisou se concentrar ao máximo para não pular na garganta de Kalina assim que a viu. Seu desejo era mostrar a ela que pagaria pelo que havia feito, e mostraria quem mandava e governava sobre ela. Mas foi necessário manter o autocontrole. Se quisesse sair dali com a garota até chegar à sua casa, precisaria agir com total normalidade. Mas, caso ela tentasse algo absurdo, um revólver mantinha-se escondido sobre o cós-da-calça. E usá-lo no tempo certo, assim que fosse preciso, não seria um problema para si. "Encontrou-a, senhor?" o motorista perguntou, dirigindo-se a M.M., que assentiu. Sem cerimônias, agarrou Kalina pelo pulso e tirou-a de onde estava. A menina regalou os olhos, mal conseguindo acreditar. As lágrimas do desespero borravam sua visão, e ela mal queria acreditar que aquilo estava realmente acontecendo consigo. Sabe Deus o que lhe aconteceria quando chegasse àquele lugar. E não tinha mais jeito de voltar atrás do que havia feito. Com os passos entorpecidos pelo que lhe era quase irreal, tudo parecia desabar. Pela primeira vez em toda sua vida, ela sentiu que tudo o que sonhou, tudo o que imaginou, tudo o que buscou era apenas uma ilusão. Ela estava destinada a seguir o que lhe era imposto sem desvios. A dor no peito era incomparável com qualquer outra que já pudesse ter sentido. Sem se importar com quem fosse olhar, caiu de joelhos no chão do veículo e chorou alto. O seu choro era uma tentativa de eliminar as suas dores, suas frustrações e o seu desespero. Queria apenas que tudo aquilo fosse um pesadelo e ela logo acordaria. O medo tomava o seu coração a cada segundo. A frequência cardíaca estava elevada e Kalina quase hiperventilava. Não podia voltar para lá de forma alguma. Ela iria morrer, iria apanhar até não aguentar mais. Iria sofrer mais do que nunca. Kalina estava dando início a um ataque de pânico. Abalada com o que estava passando bem na sua frente, Celie não podia ficar quieta, parada, apenas assistindo a tudo. Como se já não tivesse conhecimento de nada que se passava na vida de Kalina. Levantou-se também e abaixou do lado de sua amiga, abraçando-a e dizendo que ficaria bem. Embora soubesse que se não evitasse aquilo, nada ficaria bem. Sabia disso melhor do que ninguém.
exceto a própria Kalina, que a esse ponto havia se agarrado em Celie e implorava por ajuda, mesmo que MM forçasse a largá-la, mas não adiantava. O desespero de Kalina era bem maior. Intrigado com tal situação, um dos passageiros se manifesta. Senhor, por que essa garota se encontra nesse estado? E por que quer levá-la à força? Quando MM estava prestes a responder, outra voz, dessa vez feminina, pronunciou-se também. Verdade. Ainda não entendi o motivo de tanto desespero. Por que ela chora tanto? Ela está com medo dele levá-la. Mais alguém levantou a voz e MM não soube quem foi, mas teve um súbito acesso de raiva. Mas por que ela teria medo dele? Bom, provavelmente algo ele fez. Ninguém ficaria nesse estado por algo bobo. Realmente, a menina está tendo um ataque de pânico, isso não é normal. Ataque de pânico? Mas isso acontece apenas quando a pessoa tem sérios traumas. Ele fez algo a ela, não podemos deixá-lo levá-la. Esse último comentário causou um rebuliço total dentro do veículo. MM projetou-se para fora do ônibus, agarrando Kalina brutalmente pelo pulso. Celie não a soltou, e isso serviu para atrasá-lo. Mais pessoas se juntaram, ajudando Celie juntamente com a pequena e desesperada Kalina. Vendo o ponto em que a situação chegou, o motorista fechou as portas, a fim de que MM permanecesse dentro do ônibus e não levasse Kalina consigo. Deixa a garota. Ela fica, você vai, falou o motorista num tom autoritário. Os passageiros tinham razão. Kalina não ficaria naquele estado à toa. Algum motivo teria por trás de todo esse medo e desespero. Receoso e já sem opções diante de tantas pessoas se opondo contra si, MM não teve mais escolha, senão pegar o revólver e apontar para a primeira pessoa que estivesse bem à sua frente. Claramente, isso causou um pequeno murmúrio geral de todos que estavam em volta dele. Ver um revólver ativava em todos os instintos de proteção que um ser humano possuía. O primeiro deles era afastar-se de uma distância bem adequada e razoável. E foi o que todos fizeram de imediato, claro, temerosos por suas vidas. Se não abrir essa porta agora e não me deixar sair, eu atiro. MM pronunciou fortemente as palavras, enquanto apontava o objeto mortífero para o motorista do veículo, que se encontrava pálido no momento. Não tinha escolha, ou abria a porta ou morreria agora mesmo. O barulho das portas abrindo-se, para o terror de Kalina mais uma vez, fez com que seu agressor arrastasse-a para fora, sem um pingo de bons modos, o que nem fez diferença para ela. Estavam se afastando do ônibus. Havia chegado o momento. Eu só não te acerto agora, começou ele, sacudindo a garota que estava entre soluços e lágrimas. Porque não nos afastamos o suficiente. Só espere chegarmos em casa e verá o que acontece quando alguém feito você decide fazer o que fez. Ele jogou Kalina no banco traseiro do carro e sentou-se no da frente, travando as portas e pisando fundo no pedal. Quanto antes chegasse, mais cedo faria vingança com as próprias mãos. Estava tudo correndo bem, pelo menos para MM5. Ele exibia com autoridade sua capacidade de causar medo em qualquer um que estivesse por perto. E por saber que tinha dinheiro, não deixava se abalar por nada. Já Kalina tentava, de qualquer forma, encontrar uma escapatória para a confusão em que havia se metido. Olhava em volta do veículo em busca de qualquer coisa que lhe pudesse dar uma ideia, um sinal, uma dica, qualquer coisa. Só precisava sair dessa grande confusão que poderia até mesmo ser fatal. A cada minuto que passava, a sua preocupação aumentava. Em sua mente, era um minuto a menos de vida. Estava tão eufórica anteriormente, pensando que havia se livrado de uma vez por todas daquela vida terrível, mas estava mais enganado do que nunca. Tudo o que Kalina queria era conseguir reconstruir uma nova vida. Era refazer tudo que não teve chance, estudar e poder realizar seus sonhos. Isso foi tirado dela da pior maneira possível, da maneira mais dolorosa e cruel que se é capaz de imaginar. Quando Kalina pensou que estava sem saída, ouviu sirenes distantes.
Pensou que pudesse estar delirando, mas ao ouvir o som se aproximar cada vez mais, sua curiosidade venceu e ela olhou para trás, com os olhos arregalando-se ao notar uma dezena de carros policiais, perseguindo de M.M. Um misto de sensações invadiu o peito de Kalina. Ela chegou a sufocar-se com o próprio ar e não soube distinguir nenhum deles. A única coisa que ela sabia agora é que a preocupação não estava mais dominando seu peito, e sim a apreensão, se brincar, uma pitada de esperança. E Kalina agarrou-se a ela com tudo que pôde. Merda! Esbravejou M.M., esmurrando o volante do carro ao notar que estava sendo perseguido. Tentou avançar e ir mais rápido, mas parou bruscamente ao ser completamente cercado por mais carros. Foi aí que a moeda virou. Agora, não era mais Kalina que estava mal. Um pequeno sorriso, quase que imperceptível, brotou em seus lábios. Para todos os lados, viam-se policiais saindo dos seus veículos, até que um numeroso grupo aproximou-se completamente armado. Rendido. Era a melhor palavra para descrevê-lo inteiramente, sem tirar nem pôr. M.M. estava rendido por ter feito tudo o que fez a Kalina. Abra a porta e saia com as mãos nas costas, ordenou um dos policiais que haviam se aproximado do carro, a fim de tirá-lo dali o mais rápido possível. M.M., com um ar extremamente superior, voltou-se ao policial que o havia abordado. Por acaso sabe quem sou? Questionou, pronunciando em seguida o seu nome completo e continuando. Sou o dono de todas essas terras em que vocês estão pisando agora. E eu posso saber qual o motivo dessa abordagem? Se tivessem a mínima ideia do quão poderoso eu sou, não se atreveriam a me incomodar. Senhor, estamos apenas cumprindo nosso trabalho. Recebemos algumas denúncias e cabe a nós averiguar os fatos. Respondeu-lhe o policial, um pouco intimidado pela maneira que M.M. havia falado, mas não deixou transparecer. Precisaremos apenas de um depoimento seu e mais nada. Ainda desconfiado, o homem saiu de seu veículo, enquanto todos os outros que estavam fora abaixavam as armas ao sinal do policial que fazia ao passar, em direção a outro carro. A porta do banco de trás, onde se encontrava Kalina, foi aberta também, revelando a garota um tanto apreensiva. Foi acalmada com um sorriso gentil de um policial, que lhe disse que agora tudo ficaria bem. Isso foi o suficiente para fazê-la sorrir abertamente, tão aliviada quanto sentiu-se ao fugir da casa dele e sair do veículo. Foram levados até a delegacia mais próxima. Kalina ouviu os policiais dizerem a M.M. que foram informados sobre a agressão de menor e estaria sob pena. Depois, interrogaram Kalina, perguntando o que era feito a ela. No começo, a menina teve medo de revelar os fatos, mas foi assegurada de que nada lhe aconteceria, o que fez a menina sentir-se mais à vontade. Então, contou tudo o que lhe afligia. Era como se um peso estivesse saindo de suas costas. Contar tudo sobre o que passou durante tanto tempo trouxe-lhe um alívio tão bom quanto o que sentira um pequeno período de tempo atrás. Era uma das primeiras vezes que Kalina se sentia, disse o policial, que havia se apresentado educadamente, e chamava-se Lucas. Ela sentiu, e assim eles seguiram, no caminho calmo e tranquilo. Kalina olhou pela janela e agradeceu a Deus com lágrimas nos olhos. Ela soube, naquele instante, que ele jamais a abandonaria, independente das circunstâncias em que estivesse. Capítulo 5. Mãe, foi a primeira coisa que Kalina disse assim que sua mãe abriu a porta, abraçando-a no mesmo instante. Foi retribuída fortemente. Kalina, foi o que Maria conseguiu dizer ao se afastar carinhosamente da menina e notar os policiais, arregalando os olhos em seguida. Acalme-se, senhora, tudo será explicado, respondeu Lucas num tom amigável, porém sério. Assim que ele e outro policial entraram na casa de Kalina, tudo foi explicado à mãe dela. Contaram desde as denúncias até a estratégia que tiveram de formular em segundos
para que pudessem cercar MM rapidamente, passando por todas as agressões que a menina sofria em silêncio. Maria abraçou a filha forte em meio às lágrimas e agradeceu aos policiais encarecidamente. Até os convidou para tomar um pouco de café, mas ambos tiveram de se retirar, pois não poderiam ficar por mais tempo. Despediram-se e foram embora. Kalina, nunca mais faça isso. Por que não me disse nada? Perguntou Maria, segurando o rosto dela entre as mãos. Porque, se eu falasse, não teria onde trabalhar e tirar o dinheiro. Ela começou, mas foi cortada pela mãe. Kalina, preste atenção, começou ela. Não é importante o dinheiro. Tudo que importa para mim é você. Está entendendo? Ela sentiu. O seu bem-estar é a única coisa que me importa. E sempre vai ser, pois você é minha filha. E nada é mais importante do que sua vida. Já com lágrimas nos olhos, as duas retomaram o abraço. Aquele era um momento em que apenas as duas importavam ali. Kalina sentiu-se muito bem por estar nos braços de sua mãe. Eu prometo voltar, mãe, não se preocupe. Foi o que Kalina dizia e tentava convencer sua mãe a deixá-la ir para Salvador em busca de emprego. Sabia que não seria fácil, mas tinha que tentar. Ficar sem trabalhar não podia, por mais que quisesse. E ainda mais ficar ali, à mercê de MM. Não parecia ser muito seguro. Maria teve decisão, mas não tinha opções. Sabia que precisava deixar Kalina ir, e essa era a melhor escolha. Conversa vai, conversa vem, sua mãe cedeu. Teve que ceder. Kalina juntou poucas roupas que eram de suas irmãs para levar. As suas havia deixado no ônibus da vez em que quase fora levada por MM. Com lágrimas em seu olhar, despediu-se de cada uma de suas irmãs e de sua mãe, que disse antes de partir: eu te abençoo e desejo que sua vida e seu caminho sejam blindados por Deus. Era hora de seguir em frente, mais uma vez. E Kalina sabia disso. Seguindo a imensa trilha que lhe estava imposta, ela observou tudo ao redor, minuciosamente, querendo levar consigo cada detalhe. Sabia que não ficariam tanto tempo fora, mas sim o suficiente para sentir falta dali. Andou algumas léguas, embarcou em um ônibus que a passava e, ao sentar em uma janela, lembrou-se de quando havia conhecido Celi e sentiu sua falta. Veio também em sua mente os acontecimentos daquele dia e de como ela tinha se sentido terrivelmente mal. Mas, graças a Deus, tudo isso havia passado. Agora, eram novos momentos. Ela conversou com o motorista e eles acertaram o lugar em que a menina iria descer. Um ponto de referência conhecido e muito disponível para trabalhos era a igreja. Seria ali que Kalina daria início a um novo começo. Ao chegar à cidade grande, a menina surpreende-se. Era repleta de casas grandes, bonitas e luxuosas. Ela desembarca em frente à igreja, na qual ela entra e faz uma oração, agradecendo a Deus por ter libertado-no do cativeiro. Kalina começa a trabalhar e refazer sua vida, e nesse meio tempo tem seu primeiro encontro com a escola, onde trabalhava dia e estudava à noite. Estava procurando a sala certa, perdida em meio aos corredores, tentando encontrar-se, juntando as letras, para saber para que aula iria agora. Sim, como ela esperava, era complicado. As pessoas falavam de um modo diferente do seu, mas, com a ajuda da sua patroa, ela aprendeu tudo o que precisava saber, detalhe por detalhe. Se não fosse por Dona Chloe, Kalina mal teria aprendido a ler corretamente. Ela havia sido de grande ajuda, e Kalina era grata por isso, de maneira encarecida e carinhosa. E foi assim, procurando sua sala, que ela acabou entrando na classe errada e encontrou quem menos esperava. Celi estava bem ali, na sua frente, concentrada em seu livro. Kalina ficou estática, processando as informações, até que o professor lhe chamasse a atenção, o que atraiu a atenção da classe inteira, e com a classe inteira, incluísse Celi também. Depois de 2 meses, era a primeira vez que as duas se viam novamente, e a reação de Celi foi idêntica à que Kalina teve. Kalina, ela não se conteve em levantar
e correu para abraçar a amiga, da mesma forma que a outra não se conteve para esmagá-la no abraço apertado, a fim de matar a saudade. Kalina sabia que ela estava viva graças a Celie. Foi ela quem havia denunciado em Mieme todas as maldades. O depoimento que Kalina fez aos policiais apenas serviu para confirmar tudo que Celie havia dito. Ou seja, as denúncias eram verídicas. Mais uma vez, o professor chamou a atenção de ambas. Elas decidiram que seria melhor conversar no intervalo, e assim o fizeram. Foi a partir daí que Kalina começou também sua vida social. A felicidade em si era radiante, e ela se torna uma aluna brilhante na escola. Feliz por ver tudo dando certo, Kalina tem outros planos, que seriam estes: juntar dinheiro e voltar para cumprir o que prometeu para sua mãe. Anos depois, Kalina segue sua vida muito bem, fez amizades verdadeiras e vai muito bem nos estudos. Era seu primeiro ano na faculdade, onde conhece Benjamin. Aconteceu de forma inesperada. Ela esqueceu de recolher suas coisas antes de sair. Então, na metade do caminho, lembrou-se de olhar para as mãos vazias. Jesus, Maria e José, pensou ela, nervosa. Deu meia volta e foi em disparada para os portões da escola, atraindo os olhares de algumas pessoas que passavam por ali, mas preferiu não se importar com isso. A correria foi tanta que mal olhou para onde ia. Apenas se deu conta ao trombar de cara em alguém, quando ambos foram ao chão. Era Benjamin, o garoto de sua classe. Ah, nossa, me desculpa, pediu ela um tanto sem jeito, e se levantou juntamente com ele. Apenas sorriu e com humor perguntou o motivo de tanta correria, que em resposta foi esqueci meu material. Então, ajudou-a na busca e obtiveram sucesso na procura. Foi assim que os dois passaram a se cumprimentar frequentemente, trocar conversas, até que algo diferente fosse surgindo entre ambos. Aquela sensação de querer estar sempre por perto, fazendo companhia um para o outro. Assim, quando deram por si, já estavam namorando. Um namoro feliz e que seria também duradouro. Por 6 meses isso seguiu, até que ficaram noivos. Chega o dia de Kalina voltar para cumprir a promessa, rever sua mãe e irmãs. Ao dar os primeiros passos em direção à sua antiga casa, lembranças passam como um raio por sua mente. Ela deixa uma pequena lágrima cair e, sem hesitar, corre em direção ao seu tão amado lar. Ela bate freneticamente na porta e, ao ver quem abriu, atira-se sobre sua mãe emocionada. Maria raciocinou um pouco o que estava acontecendo e, ao se dar conta, retribuiu o abraço. Ela entrou e todos a receberam com imensa alegria e carinho. Por mais simples que fosse, resolveram fazer uma festinha. Depois de 5 anos longe, Kalina contou-lhes todos os acontecidos sem tirar nem pôr. Chorou no meio da história e até mesmo riu. Não demorou muito, então ela mostrou o dinheiro que havia conseguido. Com ele, comprou uma nova casa para sua mãe na cidade. O tempo passou, Kalina estudou, formou, batalhou e se casou com um homem muito bem sucedido e formou uma linda família. Anos depois, Kalina soube que seu antigo patrão, o Sr. MM, perdeu todo seu dinheiro e bens que possuía, separou-se de sua esposa e hoje vive de porta em porta, pedindo comida para sobreviver. Essa é uma história real. Talvez Kalina possa não ter mudado o mundo, mas mudou sua vida e se tornou uma grande mulher. Nunca maltrate ou distrate alguém só porque você está em uma posição melhor que ela. Você nunca saberá como vai ser o amanhã.